Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo está tudo bem, graças a Deus acordamos mais um dia. Deus nos deu a honra de levantar mais um dia e lutar pela nossa vida, né? Então vamos agradecer a Deus por mais um dia. E vamos aqui hoje falar sobre o cultivo na semi-hidroponia. Eu fiz um vídeo, gente, sobre o cultivo na pedra brita agora no calor. Mas tem bastante gente que da mesma forma que eu cultiva na semi-hidroponia. Então quer saber também quais são os cuidados, né, com a semi-hidroponia agora no calor. E tá com algumas dúvidas aí que nós vamos esclarecer aqui no vídeo. Aqui, ó, semi-hidroponia no meu caso, é garrafa PET com reservatório de água, estão vendo, ó? Bem simples. Mas tudo no cultivo de orquídea que tem um reservatório de água é chamado de semi-hidroponia. Então, se você cultiva no vaso de barro e tem um reservatório de água embaixo, é semi-hidroponia. Se você cultiva no vaso de plástico e tem um reservatório embaixo, é semi-hidroponia. Então, tudo no cultivo de orquídea que tem um reservatório de água é chamado de semi-hidroponia, certo, pessoal? Nesse caso, eu prefiro a garrafa PET, porque além de eu estar dando um cultivo de qualidade para as minhas orquídeas, eu estou ajudando na preservação do meio ambiente, porque uma garrafa PET dessa na natureza demora em média aí 450, 500 anos para se decompor. Então, olha, o tanto que você está ajudando aí se você utilizar a garrafa PET. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho desse cultivo agora no calor, nesse tempo seco. Aqui a gente tem um reservatório de água, certo? E com o calor, pessoal, esse reservatório de água, ele acaba aquecendo um pouco, a água fica um pouco morna. Então, o pessoal tá com muita dúvida a respeito disso. Mas isso é normal, viu, pessoal? Acontece porque a água, a sua semi-hidroponia tá ali exposta ao calor, então isso vai acontecer sim. E você não vai ter problema nenhum, porque a sua orquídea, ela não está em contato com essa água morna, certo? E também porque a evaporação da água acontece com o aquecimento dela. Então, ela aquece e a evaporação acontece mais rápido, consequentemente, aumentando a umidade ambiente da sua orquídea. Olha aqui, ó. Estão vendo que aqui tá tudo verde? É porque essa água, ela esquenta, ela evapora e a umidade sobe, passa pelo substrato para ajudar a sua orquídea nessa questão da umidade ambiente. E, consequentemente, aqui dentro fica mais úmido, né? Então, cria esse lodo verde, é bem comum. Não precisem se preocupar com isso, é normal a água esquentar porque ela está exposta ao calor. Tudo que está exposto ao calor esquenta. A água do reservatório esquenta, o seu substrato esquenta, a folha da sua orquídea esquenta. Então, você não precisa se preocupar com a questão da água do seu reservatório ficar morna. Outra questão é a rega. O pessoal tem bastante dúvida a respeito da rega quando está na semi-hidroponia, principalmente agora no calor. Mas, gente, quando se fala de rega na semi-hidroponia, você desconsidera esse reservatório. Faz de conta que você não tem um reservatório de água ali. Desconsidera ele, porque ele não conta como rega, ele só conta como fonte de umidade ambiente. E quando você vai regar a sua orquídea, você não leva esse reservatório em consideração, porque ele não vai dar a quantidade de água necessária que a sua orquídea precisa, somente umidade ambiente. Então, na hora de regar, desconsidera o reservatório, faz de conta que ele não está ali. Você vai regar normalmente toda vez que o substrato aqui em cima estiver seco, certo? Substrato aqui secou, você rega, tá? Deixa o reservatório lá quietinho, esquece ele, faz de conta que ele não existe. Agora, no calor, consequentemente, o substrato seca mais rápido, a pedra brita seca mais rápido. Então, a gente precisa aumentar essa frequência de rega, né? Mesmo estando na semi-hidroponia, você precisa aumentar a frequência de rega. E observa o seu substrato, gente, tem que observar. Fica olhando aqui dentro para ver se está tudo seco. Secou, você rega, tá? Claro que você não pode regar com o substrato ainda molhado, mas secou, você rega, porque a sua orquídea não pode ficar sem umidade, porque senão ela vai desidratar e você vai ter problema, tá bom? Quem não tem experiência, né, com a questão da rega, pode estar cultivando desta forma, na garrafa PET transparente, tá? Porque aí, o que acontece? Você vai olhar aqui dentro e vai ver as raízes. A raiz tá cinza, assim, meio branquinha, tá na hora de regar. Tá verdinha, tá molhada, então não rega. Então, é bem legal também, ó, porque você consegue observar lá dentro. Então, se você não tem experiência com a rega,
você pode estar cultivando sim, numa garrafa PET transparente, num vaso transparente, porque aí você consegue ver as raízes lá dentro e consegue ver se elas precisam ou não de ser regada. É muito importante que você não esqueça de molhar suas orquídeas, aumentar a umidade ambiente agora nesse calor, porque senão elas vão desidratar. E lembrem-se sempre, gente, é muito importante regar no horário mais fresco do dia. Aqui, como eu levanto às 5 da manhã, eu tô regando nesse horário. Depois desse horário, gente, não pode regar, porque senão vem o sol, a água que fica acumulada aqui, ó, nos brotos, vai esquentar e você vai ter problema com a sua orquídea. Então, rega nesse horário, 5 da manhã, ou depois das 6 da tarde. Tá? Não rega com incidência do sol, porque senão você vai ter problema. O ideal, né, quando você tem um longo período de sol, tipo do meio-dia para tarde, você molha o chão do seu orquidário para estar sempre úmido, para ajudar na umidade ambiente, e só rega depois das 6 da tarde ou 5 da manhã, tá bom? Que são os melhores horários para você regar. Até porque a sua orquídea ela absorve mais umidade, né, no horário mais fresco do dia. Os estômatos delas, que fica aqui atrás das folhas, ó, estão mais abertos. E aí o que acontece? Elas absorvem mais. Achei que era cochonilha, mas deve ser cálcio. Então, elas absorvem mais a umidade. Então, muito cuidado com essa questão da rega aí na sua orquídea. Quanto ao reservatório de água aquecer, gente, não precisem se preocupar. Vocês estão vendo alguma orquídea aqui com problema? Claro que não. Olha, tá cheio de poeira, mesmo regando a poeira não sai. Olha que coisa mais linda. Perfeito, né, gente? Então é isso, pessoal. A água do reservatório aquece sim, porque ela está em contato com o calor, mas você não vai ter problema com isso, certo? A outra questão é a questão do lodo também, que me perguntaram. Gente, quando você tem água em contato com a luz, tende a criar esse lodo. Toda água parada que tem contato com a luz, ela cria esse lodo, tá? Então não precisa ficar lavando o seu reservatório porque ela tá com esse lodo. Você só vai lavar se esses buraquinhos aqui entupir. Caso contrário, ele vai ficar assim, tá? Não precisa ficar tirando o seu reservatório para lavar. Até porque a gente não pode ficar mexendo nas orquídeas, tirando do lugar toda hora. Você só vai observar para esse buraquinho não entupir. Se ele não entupir, tá tudo certo. Não precisa de você lavar, porque toda a água parada que tem contato com a luz tende a criar esse lodo, certo? Bom, pessoal, então é bem simples, não precisem se preocupar com a sua semidroponia agora no calor. Como eu falei para vocês, a única coisa é desconsiderar o reservatório na hora da rega. Faz de conta que ele não tá ali, rega normal, se precisar regar todo dia, se precisar regar de 2 em 2 dias, tá? É muito importante que você não deixe a sua orquídea sem umidade, sem rega, certo? Que elas vão ficar bem, super saudáveis. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. Beijo no coração de vocês, até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.